Olá, meus amigos, aqui é a Márcia Luz e hoje eu quero apresentar para vocês uma das minhas alunas do curso Sucesso Absoluto, a Luciana Gonzaga, que tem conseguido resultados muito interessantes com o curso, inclusive em relação à saúde física e saúde emocional. E ela tem muito para ensinar para cada um de vocês. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção em tudo que ela tem para dizer, porque você pode estar passando por dificuldades semelhantes na tua vida e pode aprender caminhos como a Luciana aprendeu. Luciana, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite de compartilhar as tuas aprendizagens com a nossa audiência. Eu tenho muito orgulho de todas as superações que você tem passado na tua vida e por isso eu estava ansiosa para poder te apresentar para o meu público. Tudo bom com você? Tudo bem, Márcia. Eu que agradeço o teu convite. Estou muito feliz de estar aqui, porque assim como muitas vezes aquilo que as outras pessoas diziam, né, nas gravações que você fazia, me ajudaram, eu também quero tentar ajudar um pouquinho a quem possa estar ouvindo a gente. Que legal. Luciana, me fala o seguinte, por que você procurou o curso Sucesso Absoluto? Como é que estava a tua vida? Quais as dificuldades que você estava enfrentando naquele momento? Conta um pouquinho sobre como é que estava a tua história naquela época. Então, Márcia, eu estava assim, trabalhando muito tempo numa mesma empresa, eu sentia minha vida muito estagnada, né? Eu tinha passado por uma mudança na minha vida de casa e tal, e eu não estava feliz com aquelas coisas que haviam acontecido. Estava com os problemas de saúde física mesmo, eu tinha umas feridas pelo corpo, e estava insatisfeita comigo. Eu sabia que tinha algo dentro de mim que precisava ser diferente e eu não estava encontrando o caminho para isso, sabe? Tá, você disse que começou a aparecer feridas pelo corpo, é isso, Luciana? Isso. Conta um pouquinho mais sobre isso. O que aconteceu, o que os médicos te diziam, como é que foi isso? Então, foi assim, no momento que eu decidi mudar de casa, né, construir uma casa numa chácara, onde eu ia morar com a minha sogra, meu sogro, então, por questões financeiras mesmo, a gente queria economizar, sair do aluguel e tal. E a gente começou a construir, eu estava super empolgada, foi bacana, assim, esse período. Só que antes da gente se mudar, antes da casa ficar pronta, a gente se mudou e eu passei um período morando na casa da minha sogra. Com isso, eu me sentia muito sufocada, assim, porque não era o que eu queria, né? Eu queria ter ido direto para minha casa e, infelizmente, isso não foi possível. E aí, nesse período, começaram a aparecer umas feridas pelo meu corpo, assim, feridas mesmo. Então, eu estava conversando com as pessoas, eu começava, de repente, me coçar, e aquilo formava uma bolinha, e eu arrancava a casquinha, e ficava sangrando, aí a pouco aparecia mais uma outra feridinha, e assim ia. E os médicos, quando viram, eu procurei alguns médicos, eu tive o diagnóstico de TOC, que era transtorno obsessivo compulsivo. E aí, a médica me indicou para um psiquiatra, eu fui, comecei a tomar antidepressivo. O primeiro antidepressivo me deu um efeito colateral, então eu passei a usar um segundo antidepressivo para diminuir os efeitos colaterais do primeiro. E fiquei nessa assim por um período, em 60 dias mais ou menos, tomando essa medicação. E foi bem desgastante, porque o remédio não resolvia, eu continuava me coçando um monte, era até pior a sensação, porque eu chegava no final da tarde em casa, eu tirava a roupa e aí eu coçava mesmo, porque era nos braços e nas pernas. E era insuportável, sabe? Nessa época eu estava assim, bem triste mesmo com isso. E aí, o que aconteceu? Como é que essas coisas começaram a se resolver? Então, eu procurei então uma terapeuta, e ela me atendeu e eu mostrei aquelas feridas para ela e tal, e aí 10 minutos de conversa ela me perguntou, né, se eu não tinha interesse em ser terapeuta, não tinha. E isso eu achei bacana, esses assuntos e tal, mas não me dediquei muito, não dei muita atenção porque eu não achava que isso seria possível em nenhum momento da minha vida. Mas o assunto, assim, o termo terapia, as terapias em si, começaram a me interessar muito, comecei a pesquisar muito sobre muitas coisas. E aí, dentro desse caminho que eu fui encontrando e acabei chegando até o teu curso, na verdade, e caminhou, né? Eu comecei a pesquisar, a ler sobre várias coisas e tal, e fui me autotratando também, e foi bem bacana.
Tá. E agora você me contou que os sintomas desapareceram, Luciana. Então, assim, depois que eu comecei a fazer o curso e que eu senti que o que era, né? Desde o início eu já sabia quais eram os meus problemas, por que daquelas síndromes. Quando esse período que eu fiquei na casa da minha sogra, eu fiquei muito triste, né? Eu fiquei muito sufocada, assim. E eu não conseguia falar disso para o meu marido, para ninguém da minha família. E eu ficava alimentando isso dentro de mim e me sufocando cada vez mais. A partir dessas terapias e tudo mais, eu comecei a perceber, e por indicação mesmo dos médicos, que eu fui até uma homeopata, e ela me disse que eu precisava falar, que o que estava acontecendo comigo é que eu estava me sufocando, né? E de alguma forma isso estava saindo pela minha pele, porque precisava sair de dentro de mim. E aí, essa minha necessidade de falar, ela também me assustava, porque eu tinha medo, eu não conseguia falar o que eu sentia. Eu tinha medo da reação dele, eu tinha medo de várias coisas. E eu fui me escondendo, né? E a partir do que você trouxe para mim no curso, foi que eu consegui ter essa iniciativa e aí falar. E quando eu falei, quando eu consegui colocar para fora, foi que as feridas realmente sumiram. Hoje eu não tenho nenhuma ferida mais no meu corpo, porque eu acho que eu consegui expressar tudo aquilo que eu sentia e perder um pouco do medo de me expressar, um pouco do medo de falar dos meus sentimentos, falar das minhas emoções, que é algo que realmente me estava me sufocando. Isso, e como é que foi a reação do teu marido? Porque o teu medo de conversar com ele é que ele não entendesse e isso prejudicasse teu casamento. Teu casamento foi prejudicado? Isso complicou tua relação com ele? Você resolveu as feridas e estragou o casamento? Como é que ficou isso, Luciana? Não, Márcia, você sabe que não, porque assim, foi até surpreendente para mim, porque ele foi muito doce, ele se emocionou, falou, mas por que você não me fala? Será que você tem medo de mim, né? E não, ele me apoiou e ficou bem tranquilo, e aquela coisa assim, eu achava que podia acabar o mundo, né, se eu falasse. O mundo não acabou, foi uma coisa assim, bem tranquila, aliás, eu apenas falei, coloquei para fora, ele não podia corrigir, mudar alguma coisa, não tinha que ser feito, precisava apenas falar, sabe? E isso até me surpreendeu, porque eu achava que tinha que alguma coisa acontecer de diferente. E não precisou acontecer. Eu só falei e isso bastou para que as feridas sumissem, para que eu ficasse bem. E a tua relação se fortificou, inclusive. Se fortificou. E você sabe que eu estou assim, até mais assertiva, eu consigo falar com mais facilidade aquilo que eu preciso. Outro dia a gente se desentendeu e não foi um drama. Eu sentei e falei, vamos conversar? E aí a gente conversou, ele expôs os problemas dele, eu expus os meus e as questões, né, de cada um, e a gente conseguiu se acertar. Então foi bacana, assim, tá sendo, né? Luciana, além disso, você disse que meu curso está te ajudando a superar medos, que você está enfrentando alguns medos. Que medos são esses, Luciana? Então, mas é medo bobo, assim, que quem escuta pode dizer que é bobo, mas para mim eram verdadeiros dramas. Por exemplo? Por exemplo, andar de bicicleta. Eu tinha medo, não conseguia. Aí fui lá tentei, e menos de algumas horas, né, pouco tempo, eu já estava conseguindo. Outro medo, que foi incrível, foi perder o medo de nadar, ou pelo menos de entrar na água, né? Eu comecei a fazer natação e foi, assim, uma experiência maravilhosa, porque eu tinha muito medo eu às vezes ia nos lugares, tinha piscina e tal, eu nem entrava na água, ou quando eu entrava, eu ficava só ali na bordinha. Eu não me arriscava nem ir para o meio da piscina. E isso eu consegui dizer, não, eu não quero mais esse medo para mim e eu vou enfrentar isso. E eu fui, entrei na piscina e comecei a fazer as aulas de natação mesmo. E estou indo super bem e estou gostando muito. Nossa, que legal. Essa é uma grande alegria mesmo. Tinha medo de gravar vídeo também, de falar pra câmera? Então, hoje eu tô com outro medo. Que legal, Luciana. Porque hoje eu tô de estar aqui falando com você, é uma coisa que também eu pensava em fazer, queria fazer, mas não tinha nem coragem, assim, é um medo também, que hoje, graças a Deus, está sendo vencido. Que legal. E a história com a tua filha também, Luciana, você estava com a história estremecida, como é que foi isso e o que tem mudado de lá para cá? Pois é, isso também é uma história assim linda, porque eu me sentia muito distante dela às vezes, sabe? Até
desinteressada, não sei se dá para dizer isso, às vezes até questionando o amor e tudo, né? Mas eu sabia que isso era muito mais dentro de mim do que na realidade. Só que eu não conseguia me aproximar, sabe, Márcia? Tinha momentos assim que ela vinha me abraçar e eu parece que eu sentia medo daquilo, assim, sabe? E eu comecei a curar, a tratar isso, e hoje está muito diferente. Para você ter uma ideia, a gente outro dia teve um dia para nós duas, assim, um dia que eu não fiz mais nada a não ser ficar com ela. Aí a gente brincou de dominó, pulamos corda, dançamos, vimos filme, jogamos bola, jogamos basquete, jogamos vôlei, foi muito legal, muito divertido, assim. E antigamente isso eu não conseguia. É como se eu tivesse preocupações demais, ocupações demais, e não tivesse tempo para ela. Ela me exigia o tempo e a cobrança dela de tempo era para mim um problema, assim, era uma coisa que me incomodava. Puxa, eu não tenho tempo, mas você só me cobrando. Então, isso melhorou bastante, sabe? Eu estou bem feliz com isso também. Que legal. Teve um episódio aí de dor de cabeça que você contou para mim, que ela estava com enxaqueca. Como é que foi isso, Luciana? Então, ela teve várias crises de dor de cabeça. Vinha tendo, assim, já faz algum bom tempo. E aí, depois que eu comecei a ficar mais sintonizada, mais tranquila, eu comecei a perceber que aquilo que eu uso para mim, eu posso utilizar para ela, sabe? E aí, eu levei ela para fazer acupuntura, e a acupuntura foi um estado ótimo, assim, com uma aplicação, ela diminuiu 100% das dores, que todas as dores ela tinha dor de cabeça, e agora já faz 3, 4 semanas que ela não tem nenhum episódio de dor de cabeça também. Ou seja, na verdade, ela estava fazendo com a enxaqueca o que você fez com a sua pele. Isso. Eu acho que é uma manifestação, talvez até de uma... A gente sabe que a criança expressa, né, aquilo que acontece com os pais e tudo mais. Então, eu acho que ela estava realmente manifestando isso de alguma forma, sabe? E estava querendo a tua atenção também, foi a maneira que ela encontrou. Exatamente. É uma forma de chamar a atenção, de pedir, mãe, por favor, preste atenção em mim, mãe, né, me veja, me dê atenção. E eu acho que com isso também as coisas estão... E uma coisa que eu quero esclarecer para quem está nos ouvindo, Luciana, tem gente que escuta isso e pensa, então as feridas eram psicológicas, a dor de cabeça da tua filha era psicológica. O fato de dizer que há uma causa psicológica não significa que não é real. Concretamente, as feridas estavam pelo teu corpo todo. Concretamente, a tua filha estava sentindo dor. Não é que vocês inventaram, não é que não existia o sintoma. Ele existia, mas ele era a manifestação de algo emocional que estava aparecendo de alguma maneira. A gente tem que tomar um cuidado quando fala isso é psicológico, para não querer dizer com isso, então não é real, é só psicológico. É claro que é real, transforma-se num sintoma físico, dói de verdade, gera sofrimento de verdade, só que não está muito interligado com as coisas que estão acontecendo dentro. Se você não resolver dentro, se você ficar só passando pomadinha na ferida, cura aquela, mas estoura em outro lugar, cura outra, estoura mais uma. Ou você resolve a causa, ou o problema não vai desaparecer, que foi exatamente o que aconteceu contigo. Exatamente, perfeitamente, é isso mesmo. Enquanto eu não fui na causa, embora eu sabendo, porque assim, você diz assim, é psicológico, então você para de pensar nisso e fica tudo certo, não. Embora eu sabendo que o caminho era por ali, eu não conseguia fazer e a coisa estava ali, ela é física e ela aumentava, mas ela começou nos braços, nas pernas, ia subindo, já estava começando a ver as feridinhas nas minhas costas, então não é nada irreal, não, é absolutamente irreal mesmo. E te impedindo de fazer várias coisas na vida, porque vai limitando a vida cada vez mais. Imagina, você está num lugar, tá se coçando, não consegue se concentrar no que está fazendo, até no trabalho eu imagino que já estava gerando prejuízo, né, Luciana? Sim, estava gerando prejuízo e mexendo muito com a minha autoestima. Você imagina como fica uma mulher com a pele toda manchada, toda cheia de feridas. Você pensa como é que eu estava me sentindo emocionalmente, né? Não tem jeito de não abalar. Exatamente, eu estava assim, muito abalada, muito mesmo. Luciana, o que exatamente o curso fez por você? O que é que a gente ensinou lá no curso que fez sentido para as coisas que você precisava trabalhar? O que fez você enfrentar teus medos? O que fez você falar as coisas? O que exatamente de aprendizagem fez sentido na tua história?
Assim, eu comecei a preencher aqueles formulários e enxergar, eu precisava encontrar os mobilizadores, sabe? Aquilo que pudesse me fazer agir, Márcia. Então, aquele tema que você trata dos mobilizadores, né? Aquilo que faz a roda girar na pessoa, era o que eu precisava encontrar para mim. Além disso, as indicações dos livros que você fez, que eu comecei a ler, eu até tenho um aqui, que é aquele livro dos 7 hábitos, né, que são maravilhosos, assim, eu coloquei isso em prática na minha vida, estou colocando, isso foi, assim, fundamental para mim, e além de todas as práticas, as coisas que você ensina, os webinários, isso tudo foi mexendo, sabe, assim, falei, não, eu vou fazer o esforço e eu vou tentar, mas você disse que vai dar certo, e eu vou acreditar e eu vou fazer. Foi mais ou menos por aí, assim. Que legal. E que outros efeitos você está sentindo além disso, Luciana? Alguma outra coisa que você notou que está diferente? Como é que está a tua autoestima? Como é que está teu amor por você? Como é que está isso? Então, eu acho que eu melhorei, assim, eu tô um pouco mais vaidosa do que eu estava me abandonando, eu deixei de fazer isso, eu estou me cuidando mais, sabe? Um salão toda semana, estou me permitindo, sabe, Márcia? Que antes isso pode ficar para depois, eu mesmo faço qualquer hora que der, e estava sempre deixando para lá, sabe como? E agora não, eu tô mais boazinha comigo, estou mais generosa comigo, sabe? Que legal. Luciana, tem 1.000 pessoas assistindo, 2.000, sei lá quantas nesse momento assistindo a nossa entrevista e que possivelmente estão passando por sofrimentos e dores que a Luciana lá do passado, e esse passado não faz muito tempo, faz poucos meses, né? Que essa Luciana também enfrentou. E você precisou de um chacoalhão para acordar, você precisou enxergar algumas coisas sobre a tua vida para a tua vida mudar. E agora está na hora de você poder ajudar essas pessoas que estão te ouvindo. O que é que você gostaria de dizer para elas? Se você puder dar um conselho em relação ao que elas devem fazer com a vida delas, o que elas têm que prestar mais atenção, o que é que você gostaria de compartilhar do que você aprendeu com as pessoas que estão te ouvindo nesse momento e que querem buscar o sucesso e que querem buscar a felicidade e que querem poder conquistar a vida que elas tanto desejam? Márcia, o que eu tenho para dizer para essas pessoas é o seguinte, o medo, aquele medo que nos protege, né? Ele teria a intenção de proteger, mas quando a gente começa a ceder demais para o medo começa a paralisar. E o que eu vivi na minha vida, assim, que eu não desejo para ninguém, é esse sentimento de clausura, sabe? Porque o medo, ele me paralisava tanto, que a sensação que eu tinha é que eu estava enclausurada, que eu estava, assim, fechada dentro de um ambiente escuro. E pior, me sentindo confortável ali. Então, quando eu penso assim, que o que eu estou enxergando hoje, quando eu tento olhar para isso, eu vejo que agora eu estou enxergando o sol, sabe? É como se eu estivesse realmente enclausurada e de repente eu estou enxergando o sol, eu estou abrindo os olhos, eu estou vendo luz, eu estou vendo o calor, a alegria e tudo. E isso está me deixando muito feliz. Então, o que eu teria para dizer para essas pessoas é isso. Não deixe o medo te enclausurar, sabe? Se você de alguma forma está se reconhecendo nisso que eu estou dizendo, não deixe o medo tomar conta de você, age e rápido, não espera demais, não enrola, não adia, procura fazer, sabe? Porque eu acho que o que mudou tudo para mim foi a ação. A partir do momento que eu disse, eu vou fazer, mesmo com medo, não é que eu não tinha medo de entrar na piscina, eu estava morrendo de medo. Mas eu disse, eu vou fazer, eu vou me colocar lá, todo mundo faz, porque eu não vou conseguir, sabe? Então você se permitir, você dar um passo e dizer, eu vou, independente daquilo que pode acontecer, mesmo que eu fique ouvindo um monte de coisas dentro da minha cabeça dizendo, não vai dar certo, mas eu vou tentar. E o curso Sucesso Absoluto, para mim, ele foi fundamental. Então, se essas pessoas, se alguém estiver nos ouvindo e estiver em dúvida assim, será que eu vou? Vá, porque valeu a pena, para mim fez toda a diferença e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida também.
Que coisa boa, Luciana. É muito bom saber que você foi capaz de descobrir que você é muito maior do que todos os teus medos. Porque medo, eles existem para isso mesmo, para nos proteger. Só que quando a gente fica refém dos próprios medos, aí a nossa vida vira uma prisão e é muito complicado. E aí você não consegue ser feliz, aí você adoece, aí o casamento desestrutura, aí começa a ter problema com os filhos, que foi exatamente o que estava acontecendo com você. Mas de repente você descobriu a mulher poderosa que existe em você, que para mim estava muito claro desde o início. Só que é difícil fazer a pessoa enxergar que tudo isso já está dentro dela, que ela precisa simplesmente passar a ser quem ela é, o que ela nasceu para ser. Nós temos coisas maravilhosas dentro de nós que estão prontinhas para serem oferecidas para o mundo. E a gente às vezes não oferece, não permite, porque acha que não é capaz, que não é bom o suficiente, que não é inteligente o suficiente, que não tem nada para oferecer. Então, ver você desabrochar, Luciana, está sendo um presente na minha vida. Eu estou muito feliz de perceber cada conquista tua, cada vitória, cada vez que você conta mais uma novidade, mais um medo que você enfrentou, como o de hoje, né? De falar olhando para a câmera, de dar uma entrevista. Eu fico muito feliz de perceber que é possível quando a gente se permite. E quanta coisa que começa a acontecer na nossa vida, quantas bênçãos que começam a aparecer. Estou muito feliz e muito grata, porque você está contando coisas super íntimas da tua vida, mas com toda generosidade, porque você sabe que a partir da tua história, você pode evitar que outras pessoas sofram também. Então você está colaborando com o crescimento de muita gente. Muitas filhas que estão precisando da mãe de volta, como a tua filha estava precisando que você voltasse para ela. Estou muito feliz, Luciana. Gratidão eterna por isso que você fez com todo mundo que te ouviu hoje. Obrigada, Márcia. Eu é que tenho que agradecer assim, milhões de vezes a você, porque você foi um instrumento essencial para essa transformação, para essa mudança, sabe? Para eu conseguir me olhar e ver poder. Eu percebo isso, sabe? Eu estou descobrindo o meu poder pessoal. Isso é muito importante para mim. Sabe? Porque até aqui eu achava que eu não tinha esse poder. Os outros sim, eu não. E hoje não, eu penso diferente. Eu tenho esse poder e eu posso caminhar, eu posso olhar para frente, eu posso seguir, porque isso está em mim. Entendeu? Eu não tenho que emprestar de ninguém, eu não tenho que buscar com ninguém. Está em mim. Eu que tenho que encontrar dentro de mim. Muito bom, muito bom. Foi um prazer ter tido você aqui, Luciana. Grata mais uma vez pela sua generosidade. E a todos vocês que nos assistiram, que nos acompanharam, coloque em prática, enfrenta teus medos, descubra uma maneira de fazer a diferença, como a Luciana está fazendo a cada dia na vida dela. E a gente se encontra na próxima entrevista. Até lá!